todos. Bom, vou fazer outra abordagem. Bom, a princípio, o plano diretor, a gente conseguiu formar uma equipe na Câmara de Vereadores com o engenheiro Antônio e estamos fazendo uma análise de artigo a artigo do plano diretor. Então, o Marcelo e eu fazemos parte e a gente está no início e já viu uma quantidade de incongruências e ilegalidades, está até divertido fazer essa análise. Bom, o que eu queria falar é sobre a cidade real. Enquanto a Câmara de Vereadores está discutindo o plano diretor e a gente está discutindo o plano diretor das comunidades, a Prefeitura larga a cidade ao Deus dará de propósito, né? Ela tem um objetivo com isso. E a gente até... desculpa, antes, o plano diretor acho que tem 4 denúncias. Uma do Executivo, outra do Legislativo, que não cumpriu o que deveria ter cumprido, que ele fez uma única audiência nas vésperas da votação. Outra é o Ministério Público Estadual, que se eximiu dessa responsabilidade. A gente insistiu imensamente, a gente sabe da posição dele, porque a posição dele está em vários projetos de lei na Câmara de Vereadores, ele deu, e é uma posição legal, é uma posição boa para o movimento, mas ele foi pressionado e, com relação ao plano diretor, ele retraiu. Ele falou que quando o plano diretor estivesse votado, quando fosse lei publicado, ele entraria. Só que quando o plano diretor foi votado, virou lei, ele ascendeu a procurador e não está mais responsável pelo Ministério Estadual nessa área. Então, e a 4ª denúncia é contra justamente Brasília, né? Que apesar de todas as informações que eles têm, deixaram a gente aqui ao Deus dará, e inclusive isso deu força para o Executivo e para o Legislativo de fazer o que queria, porque nós não estávamos nem respaldados por Brasília, e a gente ouviu isso, e isso foi, a gente lamentou muito em relação a isso. Bom, então, com relação à cidade real, mesmo o plano diretor tendo sido votado por esses vereadores, esses próprios vereadores continuam traçando projetos de lei dentro da Câmara de Vereadores, que são os absurdos. O principal deles tem sido a nomeação de ruas, que na verdade é a legalização de ruas. A gente passou com vocês, né, pelo Rio Vermelho e mostrou aquelas ruas imensas, com uma caixa super estreita, que não dá nem para fazer a volta, que não entra caminhão de lixo, que não entra corpo de bombeiros, e os vereadores continuam legalizando ruas. E a Prefeitura, ela faz o veto, porque ela sabe que ela não pode aprovar porque seria improbidade, mas ao mesmo tempo ela aposta nessa informalidade da cidade, porque isso justifica e deixa com que ela faça do jeito que quer. Com relação à habitação, a Tina falou, a forma como eles posicionaram a habitação dentro do plano diretor, e a Prefeitura não faz nada em relação a isso, não faz vocês estiveram hoje com a Secretaria de Habitação e eles deveriam fazer uma contraproposta dentro da execução do plano diretor, né? Outra denúncia, o plano diretor foi feito só por arquitetos, não teve uma equipe multidisciplinar para fazer o plano diretor, na arrogância, né, dos arquitetos. Com relação ao patrimônio histórico, é outra coisa que a cidade continua correndo, em especial com relação à Ponte Hercílio Luz, que tem um tombamento municipal, estadual e federal, e que tem uma poligonal bastante grande, uma área bastante grande tombada, e o plano diretor não obedece isso, e as construções continuam existindo, apesar desse tombamento ser muito mais antigo do que essa discussão do plano diretor, né? Com relação ao teleférico, que não está dentro do plano diretor, que já foi falado, com relação aos quilombos, a questão ambiental é outra que a gente não sabe com que base que eles elaboraram a questão do plano diretor. E, por outro lado, o ICMBio, é uma boa lembrança, o ICMBio fez um documento que a gente passa para vocês contrário a isso, tem do ICMBio, tem da OAB, tem do CAL, tem alguns documentos que a gente pode passar para vocês, mas a questão da cidade real, a Câmara de Vereadores continua aprovando determinados projetos de lei que não
não vão de encontro ao que o plano diretor diz na questão ambiental. Ela tem um choque. A questão do transporte coletivo, que como não tem um plano de mobilidade, a gente não sabe exatamente o que a prefeitura pensa. Mas o transporte coletivo foi renovado, a licitação, e tem uma CPI antiga que não foi cumprida, que eu acho que seria legal citar no relatório. Tem uma CPI na época que a Ângela Min era prefeita, e hoje essa CPI não foi considerada. Todas as recomendações dadas pela CPI, a gente não sabe o que aconteceu, e se firmou aquele tipo de política para transporte coletivo, e hoje inclusive piorou. Foi feito esse ano a licitação para mais 20 anos para continuar esse grupo que já está aí há 20 anos. Foi criado, o nome é bastante sugestivo, né? Então, esse consórcio Fênix está fazendo uma maquiagem, vocês estão vendo ônibus novos, né? É uma super maquiagem. Então, diminuíram o valor da passagem temporariamente agora para conquistar a população. Quanto poderia ter diminuído na época que o governo baixou o imposto? Que todo mundo estava baixando nas cidades em geral, através daqueles movimentos que aconteceram. Agora não, a partir de segunda. A partir de segunda, obrigada. E a questão da criminalização. Antes eu quero falar sobre a questão da Minha Casa Minha Vida, é algo que a gente precisa investigar. A Caixa Econômica Federal, num encontro que esteve aqui em Florianópolis, disse que, a Caixa Econômica Federal de Brasília falou que Santa Catarina fez 30% do Minha Casa Minha Vida de 0 a 3 salários mínimos, que está muito aquém do que deveria estar. Durante esse tempo todo fez somente 30%, de 0 a 3. E de 3 a 10 fez 700% do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é bem sintomático, né? Então, acho que esse é um dado super importante para a gente ver como é que funciona o nosso governo aqui. E tem a questão da criminalização dos movimentos sociais, que o governo municipal tem investido muito tem feito uma inserção dentro das comunidades, inclusive, comprometendo o nome de alguns membros de lideranças, né? Tem desmontado as lideranças e, assim, está muito ostensivo isso, a ponto de a gente ter 4 moças que fazem parte de uma ONG, de um movimento etc., que elas são artistas plásticas, e elas colocaram cidade à venda. Isso em função do plano diretor, de toda a discussão do plano diretor. E elas foram criminalizadas, né, Marcelo? E foram detidas, inclusive, e hoje elas têm que prestar serviço, não lembro quantas horas. Devem ter transacionado, assim. Elas têm que prestar serviço para a comunidade, e são 5 anos que elas não podem participar dos movimentos em função disso, porque a prefeitura diz que elas estavam comprometendo o nome, a imagem da prefeitura. E o juiz acatou, e a gente tem uma situação como essa, que é inédita em Florianópolis, que eu não lembro nem na ditadura militar. Eu fui detida por pichar a cidade, mas jamais passei por uma situação como essa, né? Então a gente tem realmente uma inserção do poder público, como a gente viu na questão do Palmares, né? A gente tem um objetivo, uma política deles bem elaborada, e eles têm conseguido às vezes desmontar alguns movimentos, vide Amarildo, né? Vide alguns movimentos que a gente vê por aí, que as pessoas estão inclusive amedrontadas, realmente amedrontadas, porque estão sendo perseguidas, né? E isso para mim está sendo realmente bastante sério, porque nem na época da ditadura militar a gente já viu coisas assim, de um coronel falar: eu tenho a gravação, eu tenho a sua gravação, eu sei quem você é, sabe? Eu guardei de ameaças mesmo. Então, assim, eu acho que isso era bom se pudesse estar
uma linha acerca dessa criminalização dos movimentos sociais que está acontecendo aqui em Florianópolis. Agora, por outro lado, acho que tem havido bastante resistência, os companheiros estão saindo fortalecidos, a gente tem aqui, o que a gente está tentando é unificar os movimentos, é isso que a gente está tentando fazer, é unificar o movimento da saúde, da educação, da moradia, do plano diretor, é esse o esforço que a gente tem tentado fazer e que, de certa forma, as reuniões nesse sentido têm sido bastante satisfatórias. Desculpa, minha